amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso nono estudo dos eventos finais, que está muito interessante. Nós temos aprendido muita coisa sobre tudo que vai ocorrer nesta terra nesses últimos dias. Nós já estamos no nono estudo, lembrando que hoje daremos continuidade ao assunto das pragas. Já falamos ontem a respeito das 7 pragas com o pastor Wagner Pires e hoje teremos a segunda parte. Então você não pode perder, vai aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você é novo aqui e não esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Lembrando também, se você tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários que nós iremos responder, tá bom? Então, fique atento, nós passamos agora a palavra para o pastor Wagner Pires para dar continuidade sobre as 7 últimas pragas. Vamos orar então, pedir a Deus a direção dele para podermos nessa tarde continuar nosso estudo? Vamos lá. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, queremos nessa tarde, Senhor, agradecer a Ti pelo Teu bom cuidado sobre nós e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de continuar estudando a Tua Palavra. Pedimos a bênção e a presença do Teu Santo Espírito nesse estudo, ao abrir a Tua Palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua e nos ajude a ficar, Senhor, fixo no que está escrito. Abençoe cada ouvinte, cada pedido de oração que é feito nesta tarde aqui nesse chat. O Senhor que é onisciente e conhece, o Senhor possa abençoar e assim, segundo a Tua vontade, possa dar a bênção que cada um, Senhor, pede, que cada um precisa, que cada um necessita. Especialmente a bênção de uma vida mais íntima contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, meus queridos irmãos, como nós falamos, estudamos a parte 1 das 7 últimas pragas e hoje estaremos estudando a parte 2. Se você não viu a parte 1, eu aconselho depois você a voltar lá e ver, porque de repente muitas perguntas suas, muitas dúvidas que você pode ter aqui, se você estiver assistindo hoje pela primeira vez a parte 2 das pragas, você pode resolver essas perguntas suas, essas dúvidas lá na parte 1, tá bem? Então não se esqueça, se você não viu, ouça lá, volte e veja a parte 1. E também se você está vindo hoje pela primeira vez no nosso programa, né, dos eventos finais, você está convidado a se inscrever nesse canal para que você possa receber as notificações dos próximos estudos. Está vindo aí um novo pacote de estudos, bem bom, bem diferente, em todas as etapas, tá bom? De todos os assuntos vamos abordar aqui, diversidade de assuntos, para poder também esclarecer o povo de Deus em outras áreas. Então se inscreva aí no nosso canal, porque o canal é da igreja, como já falamos desde outras vezes, né? Então se você se inscreve, você está ajudando a igreja, promover a igreja, não está no nome de uma pessoa esse canal, tá ok? Então, só recapitulando com vocês aqui, antes de a gente falar aí dessa quarta praga, nós estudamos até agora, hoje é o 9º estudo dos eventos finais, tá bom? Recapitulando com você, estudamos a preparação para a chuva serôdia, estudo número 1, está aí para você assistir se você não assistiu. Estudo número 2, a sacudidura final da igreja, está aí também. Estudo número 3, o alto clamor. Estudo número 4, o decreto dominical. Observação, o decreto dominical só tem no Facebook, não tem ele no YouTube, porque no dia deu um problema, mas está aí no Facebook. Número 5, que estudamos também, estudamos número 5, o fechamento da porta da graça, certo? Na verdade, estudamos no sábado pela manhã, o último período da igreja, que foi lá a Odisseia, não é bem assim, literalmente um assunto do evento final. Eu coloquei no pacote com ele da 9, certo? Então, sem esse assunto aí, o último período da igreja é apenas 8 estudos hoje, né? Então aí estudamos depois o fechamento da porta da graça, que pode ser o 5º, sem o último período da igreja. Estudamos depois o tempo de angústia, que é o 6º, né? E estudamos aí o 7º, as 7 últimas pragas, e estudamos agora o 8º, sem o assunto que eu falei do sábado, que é as últimas pragas, parte 2. Se você colocar aí o assunto do sábado, que foi o último período da igreja, aí dá 9, tá bom? Mas até agora, atualizando você, se você não pegou todos eles na sequência, você vai lá, você pode baixar, não tem direitos autorais, todo esse material aí pertence ao povo de Deus. Então você pode baixar, mandar para quem você quiser, você pode reproduzir na sua igreja, quando essa quarentena passar, você pode reproduzir para todas as pessoas. Porque a palavra de Deus, ela vem de graça, e de graça ela também deve ser disseminada. Ok? Então, atualizando, hoje é o 8º estudo, nessa ordem que eu citei, e hoje é a 7 últimas pragas, parte 2.
tá certo? Para promover também o nome da igreja, não esqueça de você clicar aí no like, né? No joinha aí. Então tá bom. Vamos então agora ao que nos interessa. Deixa de conversa. E Apocalipse capítulo 16, versículo 8. Vamos abrir a palavra de Deus aí e vamos estudar. Na Bíblia Sagrada, estamos na quarta praga, nos nossos estudos. E vamos estudar então daqui para frente. Apocalipse 16, versículo 8. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha o que você está vendo na figura aí, um anjo simbolicamente derramando a taça da ira de Deus sobre o sol, e o sol assim esquentando mais e mais, abrasando o povo e matando as pessoas lá nessa praga quarta, né? O grande conflito aí na 628, finalzinho dela, e no começo da 629, descreve o horror desta praga. Estas pragas não são universais, como temos falado desde a primeira. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Ou seja, a praga do sol não vai cair no planeta todo, apesar do sol ser um astro, digamos aí, universal, mas não vai cair no planeta todo, porque tem a ver essa praga com a camada de ozônio, com a poluição. Os países que têm menos proteção é que vai sofrer essa praga, certo? Então diz aí: contudo serão os mais terríveis flagelos. Não é universal a quarta praga, mas será um terrível flagelo, que já foi conhecido, né, por mortais. Ok? Só uma observação que eu quero fazer com você nessa praga. As pessoas têm o costume de achar que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? E eu quero dizer para você que esse texto não existe na Bíblia, tá bem? O sol não vai esquentar 7 vezes mais. A média do sol hoje é de 25 a 30 graus aí. Se ele esquentasse 7 vezes mais, ele ia para mais de 200 graus. Não ia resistir ninguém no planeta Terra, não ia sobrar nada. Ia pegar fogo até no asfalto, né? Então 200 graus, imagina. 100 graus já é o suficiente para a água entrar em ebulição, e 200 graus. Então o que acontece é o seguinte: as pessoas pegam o texto de Isaías, que eu quero ler com você aqui, e confundem a aplicação desse texto. E aí acha que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Isaías capítulo 30, versículo 28, diz assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isso aqui está falando é que na nova terra, a luz do nosso sol de hoje ao meio-dia, na nova terra, será a luz da meia-noite. Ou seja, o nosso meio-dia aqui hoje será a meia-noite na nova terra. E o nosso meio-dia aqui hoje, você soma-se 7 vezes mais a claridade, acrescenta aí 7 vezes mais a claridade do meio-dia e joga para a nova terra, que é o meio-dia da nova terra. Quando Deus curar a ferida do seu povo, você entendeu? E a ferida é o pecado. Quando Deus eliminar a história do pecado, na nova terra, a meia-noite de lá será o meio-dia daqui. E o meio-dia de lá será 7 vezes mais claro do que o nosso meio-dia daqui. Não é que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Você lê o texto aí corretamente que você vai entender. Então o sol não vai esquentar 7 vezes mais. Nesse texto que está na tela aí, quando você vê uma vaca aí, os animais morrendo de sede, né? A visão dos profetas sobre a quarta praga. Olha que horror. Vamos acompanhar Joel e você vai ver aí como vai ser um tempo terrível, um tempo difícil para toda a humanidade. Os animais vão sofrer, vão pagar um preço que não deve, né? Mas como é uma praga que vai vir sobre a terra, todos aqueles que estiverem na terra, juntamente os animais, vão pagar caro, né? Vão sofrer. Joel, capítulo 1, versículo 18 a 20, ele teve uma visão, o profeta Joel, desta praga. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo, o calor, consumiu os pastos, e a chama queimou todas as árvores do campo. Você sabe o que é o calor intenso? Queima, acaba com tudo. Também todos os animais do campo suspiram a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Imagine você. É claro e evidente que nós já estamos na quarta praga. A primeira foi chagas mortais dolorosas naqueles que têm o sinal da besta. Vai cair numa região de países. A segunda foi o mar em sangue, quebradeira universal do comércio mundial. A terceira foi agora nos rios de água doce,
Pronto, a humanidade, uma parte onde essa praga cairá, não terá água para beber. E agora vem para outra região a quarta praga, o sol. Onde o sol cair, o sangue não vai fazer parte da água desse povo, onde o sol foi esquentado. Mas o sol vai ser tão intenso que os rios vão secar. Muita parte dos rios vão secar. A água vai ficar escassa. Entende? O pasto vai ser destruído, assolado, acabado. Não cairá mais uma gota de chuva sequer. Logo quando a porta da graça se fechar, até a volta de Jesus, acabou. Nenhuma parte do planeta receberá a bênção da chuva do céu, porque não são mais merecedores. Abacuque capítulo 3, versículo 7, também descreve a situação calamitosa dessas pragas. E aqui nós vamos ver como será esse tempo. Abacuque 3, versículo 17. Já ouviu esse versículo que fizeram até hino com ele? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Isso aqui é no período das pragas. Ainda que o produto da oliveira falhe, porque vai falhar. E os campos não produzam mantimento, porque não vai produzir. Ainda que as ovelhas não sejam exterminadas, porque vão morrer de fome e de sede. E nos currais não haja gado, porque vão morrer. Todavia eu não me alegrarei. Eu me alegrarei, digo, no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então o remanescente, apesar das lutas, da dificuldade, da fome e da sede, vão se alegrar em Deus. Então nessa época se cumprirá o Salmo 91, outro salmo profético. A Bíblia existe vários salmos proféticos, o 22, o 91 e assim vai sucessivamente. E esse Salmo 91, ele todo em seu cumprimento é profético. Não que ele não sirva hoje, as promessas que está contida nele não venha cumprir na nossa vida, cumpre-se, mas ele é um salmo especificamente para o futuro. Quando você lê a descrição dele, você percebe que ele todo se aplica nas pragas. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, nas pragas vão morrer pessoas aos milhares, não vai dar para contar. O coronavírus é um respingo. E aí vem dizendo que os anjos serão os nossos protetores nessa praga, né? Então todo esse salmo depois você pode lê-lo pensando no futuro, que você vai entendê-lo melhor, tá certo? Bom, na figura seguinte nós vemos aí que nesse período dessas pragas, por volta aí dessa terceira, quarta praga, os que conheceram a verdade, mas nunca se importaram, vão procurá-la em vão. Nessa época, olha o grande conflito que diz aí. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Então, essa classe de pessoas são uma classe de pessoas que desprezou a misericórdia de Deus, que dia a dia, continuamente, era oferecido perdão, a oportunidade de reconciliação, a chance de se converter, a chance de se batizar, a chance de ser membro da igreja, e rejeitaram semanas, meses e anos. A porta se fecha, as pragas começam a cair, ele recebe e agora procura em vão uma proteção. Amós, capítulo 8, 11. Olha que texto tremendo, o texto de Amós, que aplica-se exclusivamente ao povo que vai buscar, nesse período, um abrigo, uma proteção e não encontrará nada. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, é até uma expressão dura aqui, que diz assim: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Está vendo aí? Não vai haver mais nenhum remanescente disponível para pregar o Evangelho. Com o fechamento da porta da graça, com o sol escurecendo, tanto no Oriente como no Ocidente, o remanescente entende que a porta da graça se fechou, eles fogem para as montanhas e desaparecem das cidades. E assim os ímpios procuram em vão um remanescente para pregar para eles, agora é tarde demais. A Bíblia no versículo 12, Deus chama essas pessoas de vagabundos. Vagabundos andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte da terra, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Está vendo? Não a encontrarão. Então, meu amigo, meu irmão, se você ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus na igreja, se você ainda está vacilante, aconselho a você a fazer uma séria reflexão. Não espere chegar esse tempo, porque você vai andar em vão, inutilmente procurando uma oportunidade para receber o princípio de fé, entrar na classe batismal, ser batizado, e não vai haver mais. Tá vendo? Vamos na figura seguinte então. A sede pela palavra não será saciada. Eventos finais 235. Os ministros de Deus
terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Então, quão depressa casas, terras e dólares que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de alguma consolação pelos, olha aqui como está grifado, que professaram a verdade, mas não viveram de acordo com ela. Então essas pessoas da igreja de hoje, que acumulam bens, só pensam no bem presente, só pensam no conforto material e não tomam a posição lá de Deus, nessa época eles dariam todos os seus bens para se tornarem membro da igreja e não tem mais jeito. Para que fosse explicado o caminho da salvação, essas pessoas estariam dispostas a dar tudo para explicar o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração, ou exortação de seus pastores, está vendo? Mas não, eles continuarão sofrendo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada, nunca vai ser aliviada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos, já passou no santuário, e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Meu amigo, meu irmão, quando o seu nome for chamado no santuário, quando passar para o caso dos vivos, porque ainda não passou, graças a Deus por isso, quando passar, aí Deus examina, avalia e vira a folha. Não volta mais no seu caso. Passou. Já era, não volta mais no caso de ninguém. Quando foi examinado o caso de uma pessoa e avaliado e sentenciado, não volta mais. Portanto, a Bíblia só tem um dia. Hebreus 3, versículo 8. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então o tempo de Deus é hoje, não é lá no futuro, para você achar oportunidade para alguém te pregar. Olha aqui ainda a descrição do primeiro escrito na página 281. Os que não tinham prezado a palavra de Deus, aqueles que não valorizam hoje, levam a pouca monta, iam apressadamente de um lado para o outro. Estão em desespero essas pessoas aqui, vagueando de mar a mar e do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo, olha o que o anjo falou, eles não acharão, não vai ter jeito. Há fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas não, devem continuar a ter fome e sede. Não tem mais solução, não tem mais alívio. Talvez aqui já responda a pergunta de alguém aí. Mas irmão, e se alguém desejar se converter nesse tempo? E se alguém resolver, não, agora quero aceitar Jesus? Você compreende que o caso dele já foi passado? Não tem mais jeito, não tem mais volta? Que o Espírito Santo já foi embora do planeta Terra? E quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, quem convence é o Espírito Santo. E se ele for embora, não tem jeito. O que vai fazer essas pessoas procurar desesperadamente o remanescente para pregar e ouvir uma palavra de consolo e saber se ainda tem chance, é o remorso. O completo remorso. Seus pecados vêm tudo à tona, suas horas desperdiçadas, suas oportunidades perdidas, vem tudo à tona em sua consciência. E sua consciência, como um turbilhão, explode em desespero e pânico, devido ao sentimento de estar perdido, literalmente perdido. É isso que ocorrerá. E então, por isso que vão procurar vagabundo daqui para acolá, procurando um do remanescente aí. O remanescente já desapareceu, não foi abduzido, né, como algumas pessoas pensam, não foi levado misteriosamente para o céu, não. Eles desapareceram das cidades, estão nas montanhas, estão nos matos, nas vilas isoladas, ou nas prisões, né, como nós vimos em estudos anteriores. Ainda nesse texto, continuação do 281, dia após dia, essas pessoas desprezaram a salvação, dando maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram a seus santos. Desprezou o povo de Deus, né? Os sujos, conforme Apocalipse 22:11, devem permanecer sujos para sempre. Tá certo? Foi ontem, eu acho, alguém mandou um vídeo no meu WhatsApp, um pregador famoso aí de uma denominação, né, que guarda o sábado também, estava dizendo assim, olha, Jesus, quando pegar o seu caso vai ficar sendo avaliado o tempo todo,
e aí, enquanto ele continua no seu caso, ele vai continuar no seu caso, o pregador disse assim, vai continuar no seu caso, sem parar, por longos dias. Eu fiquei olhando, falei, como que pode ensinar dessa maneira as pessoas, né? Jesus pega seu caso, examina, avalia, dá um ponto final. O que ele tem paciência é hoje, que não pegou o nosso caso, dos vivos ainda. No seminário dos 144 mil, nós vamos ver isso aí, quando é que vai passar para o caso dos vivos, que ainda não passou. Pode ser que tenha passado, como eu já falei em estudos anteriores, particularmente em um caso aqui, outro acolá, individual, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, certo? Ou quando ela morre, é claro, né? Mas estando vivo, quando peca contra o Espírito Santo. Mas estando vivo ainda, não foi avaliado o caso dos vivos ainda, está escrito, nós vamos ver isso lá na frente. Mas essa é a situação dessas pessoas. Todos os que foram membros da igreja e caíram lá na sacudidura, nesse período ficarão em louco desespero. Primeiros escritos 36, foi-me mostrado uma multidão que ululava em agonia. Você sabe o que é ulular? Ulular é gritar em desespero. Então essas pessoas vão gritar em desespero e em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras, pesado fostes na balança e achado em falta. Olha aí esse grupo. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse, quem são essas pessoas? Estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Esses aqui são os que caíram na sacudidura. Entenderam? Então aqueles que não resistirem na sacudidura sairão da verdade, sairão da igreja para nunca mais andar no meio do povo de Deus. E lá, no período das pragas, somente lá é que eles vão reconhecer que estão perdidos. Porque no período da sacudidura, quando eles forem lançados fora, não receberem a chuva serôdia, e os que receberem, eles, os que estiverem sido sacudidos, não reconhecerão que eles estão com o Espírito Santo. Agora, quando a porta da graça se fechar e as pragas cair sobre eles e sobre o remanescente não, aí eles reconhecerão que sim, que eles estavam o tempo todo perdidos e, infelizmente, abandonaram o sábado do Senhor no tempo da crise da lei dominical. Ainda o texto do Primeiros Escritos, na 37, a visão que nós temos da figura aí é de pessoas em pânico, porque o Espírito Santo, que é o Consolador, foi embora. Ouvi-os clamar. Ellen White ouviu essas pessoas clamar com grande voz. Acreditamos em tua vinda. Quem são essas pessoas? Profetas adventistas, de forma geral. E ensinamos com ardor. Olha aí, ensinou que Jesus voltaria nas nuvens do céu com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Que desespero publicamente essas pessoas terão no meio das ruas. Vi que eles haviam bebidos de águas profundas. Está vendo aqui agora? Bebido de água profunda, o povo remanescente, principalmente o povo reformista, que bebeu de muita água profunda, teve muito conhecimento, muita luz. Mas o que fez com o resto? E lameado o resto dessas águas da verdade com os pés. Então, absorveu um pouco da verdade, a outra parte da verdade, o que fez? Pisou nela, não obedeceu toda a verdade. Pisando o sábado a pés, lá na sacudidura, não resistiu, resolveu transgredir. E por isso foram o quê? Pesados na balança. O seu nome foi a juízo, já deu para você ter uma pista aqui, né? Abandonou o sábado na lei dominical, o seu nome vai a juízo, por isso é pesado logo na sequência e achado em falta. Então essa é a situação de muitos que infelizmente não procuraram enraizar sua vida em Cristo Jesus. Bom, e também os ímpios entram no mesmo barco. Os ímpios reconhecem que estão perdidos. Jeremias 8:20, você se lembra do texto de Jeremias? Passou a cega, findou o verão, passou o período da colheita, passou o período da plantação, chegou a colheita e agora nós não temos o que colher. Nós não estamos salvos. Esse é o clamor dos ímpios aí. Ó. Infelizmente os ímpios agora, com extremo desespero também nas ruas e nas praças, clamam e gritam. Nós vamos ver então o próximo. Olha só, todos reconhecem que estão perdidos. Primeiros Escritos 282. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Olha só, foi uma cena terrível de aflição. Pais estavam amargamente a exprobar. Exprobar é amaldiçoar seus filhos e filhos a seus pais. Olha a guerra que vai estar entre família agora. Irmãos a suas irmãs e irmãs a seus irmãos. Olha o que eles vão falar. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível.
Então as pessoas, os pais, membros familiares que hoje impedem um outro membro da família de aceitar a verdade presente, de se comprometer e batizar, nessa época, vão agora receber a fúria dos seus próprios consanguíneos. Porque eles reconhecerão que foi impedido por causa do pai, da mãe, do filho, da irmã, e etc. E vão para cima dele. Estou perdido por causa de tu, estou perdido por causa de você. Então nessa época será um tempo de amargo desespero para todo lado. Pânico para todas as direções. Olha aí, eventos finais 247. O povo todo na rua aí, ó, clamando. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, que agora é para os evangélicos. No dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido. As pessoas reconhecerão que estão perdidas. Todos reconhecerão. Homens ficarão com vontade de despedaçar seus pastores, que pregaram o quê? Falsidade e condenaram a verdade. Então, isso aqui são os dominguistas. São aqueles que guardam o dia do homem e desaprovam o dia do Senhor, o Santo Sábado, e ainda mentem e enganam nos púlpitos que Jesus aboliu a sua lei. Levando essas pessoas para a ruína, eles sofrerão a ruína sobre a cabeça deles por parte de uma multidão enraivecida e enlouquecida. Imagina uma igreja de 5 mil, 10 mil pessoas, essas catedrais aí, essas 10 mil pessoas indo para cima desses pastores, vão acabar, vai ser um linchamento geral para cima desses pastores, vão despedaçá-lo, arrancar braço, perna, vão arrancar os membros dele. Coitado desses pastores, né? Mas amaram o dinheiro, a ambição, o poder e a riqueza terrena. Queriam apenas conforto, vivendo assim às custas da ignorância de um povo que não busca a verdade por si mesmo. Infelizmente, né, meus irmãos? Que cena terrível essa cena. Os ímpios então vão atacar os seus pastores com violência desenfreada. Página 282 do primeiro escrito. O povo volvia-se a seus ministros com ódio cruel e os amaldiçoava, exprobrava, é isso aí, é porque essa é a palavra original que está lá e eu coloquei por isso, mas significa amaldiçoava, dizendo: não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamaste, paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Os ministros não escaparam da ira de Deus. O seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. Então é assim, meus irmãos, Deus é justo. O povo vai sofrer as pragas, os pastores irão sofrer 10 vezes mais, porque vão sofrer as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, a mesma fome, a mesma sede, e agora vão sofrer a ira de um povo enraivecido e descontrolado. Você sabe o que é uma população de uma cidade descontrolada vindo para cima de você? Ninguém segura, nada, nem a polícia, nada. É uma população inteira, enraivecida e enfurecida, que vão para cima dos sacerdotes romanos, dos padres, e vão para cima dos pastores que enganaram a massa e a multidão, porque eles reconheceram que foram enganados e agora eles estão perdidos, infelizmente, eternamente, por essas pessoas. Todos os tipos de líderes religiosos, né? Então aqui nós encontramos aí que eles, inclusive os protestantes, de forma geral, pregam que vamos ter um milênio de paz. Você já deve ter ouvido essa conversa furada aí, que antes de Jesus voltar vai ter 1000 anos de paz, onde todo mundo vai se converter. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz nada disso. Que milênio de paz antes da volta de Jesus, não. E nem muito menos diz que o mundo inteiro vai se converter. A Bíblia diz tudo ao contrário. Então, esses homens pagarão por terem mentido, né? Na próxima figura, olha o que vai acontecer dentro da igreja, dos cultos aí, ó. Eventos finais 213. Aqueles mesmo que mais os admiravam. Aqui agora os grandes nomes de hoje que você conhece por aí, que as pessoas admiram, né? Pronunciam as mais terríveis maldições sobre eles. Então o povo vai amaldiçoar esses líderes. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis. Ah, o pastor fulano de tal, o pastor cicrano de tal, o beltrano de tal. Levantar-se-ão para destruí-lo. As mesmas pessoas que hoje colocam coroa na cabeça dos líderes e não examinam por si mesmas as escrituras, serão as primeiras que irão para cima deles. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, olha só, lembra da terceira praga, que o povo sai para cima para matar o povo de Deus, por causa do decreto universal de morte, você viu isso no estudo anterior. Agora essas espadas vão ser direcionadas para quem? São agora empregadas para exterminar os pastores, esses homens, e os padres também católicos, que enganaram o povo dizendo que o domingo é o dia do Senhor, sendo que a Bíblia não diz isso, certo? Mandaram o povo adorar a imagem, sendo que a Bíblia não diz isso. Então, essas pessoas reconhecerão que estão perdidas nessa época, infelizmente, conforme está escrito em Apocalipse,
capítulo 22, versículo 11, você pode ver lá, quem é imundo está imundo para sempre, e quem é justo, agora não muda mais o quadro. Então essas pessoas reconhecerão e vão partir para cima dos seus líderes. Vocês nos enganaram, vocês mentiram para nós, a vida toda mentindo, nunca leu nas escrituras que o sábado era dia do Senhor, nunca mostrou Jesus guardando o sábado em Lucas 4,16, nunca mostrou os apóstolos em Atos capítulo 13, o capítulo inteiro, os apóstolos guardando o sábado, São Pedro, São Paulo, todos eles guardando o dia do Senhor. Então essas pessoas, agora perdidas infelizmente também porque não pesquisaram por si mesmas as escrituras, acreditaram cegamente nos seus líderes, também pagarão o preço, infelizmente. Então vamos para a quinta praga. Essa é muito difícil, hein? Vamos voltar para a Bíblia agora para ver a descrição da quinta praga. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. Diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Você se lembra que besta na profecia significa poder, império, certo? Então, aqui agora, o quinto anjo derrama a sua taça sobre um império, sobre um poder religioso, sobre a primeira besta. E o seu reino se fez tenebroso, os homens mordiam as suas línguas de dor. Versículo 11 ainda, né? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Talvez, se nós tivermos oportunidade, vamos fazer um estudo minucioso de Daniel, capítulo 7, para você entender que essa besta que está falando aqui é o Império Católico Romano, é o Império Papal, certo? Nós vamos mostrar aqui por A mais B declarações oficiais do Vaticano dizendo que eles alteraram por livre e espontânea vontade a Bíblia Sagrada na questão de 2 mandamentos. Inúmeros documentos do Vaticano, dos clérigos dizendo isso. Não é nada nosso, é deles. Se a gente tiver oportunidade, vai fazer um estudo para mostrar para você que essa primeira besta que surge das águas, dos povos, que é aquela besta que tem 10 chifres, que representa os 10 reinos europeus, que deram poder e autoridade para o Império Romano Papal, onde o Papa tornou-se senhor da Europa, que são os 10 países que formou o continente europeu em sua base, lá no passado da Idade Antiga. Então você vai entender que essa besta aqui que está falando é o Vaticano, na pessoa do Papa. Cada Papa representa. A palavra besta é poder, não significa palavra de ofensa. Se você é católico e está me ouvindo, besta não é ofender você, não é ofensa. Os Estados Unidos é mencionado na profecia, em Apocalipse capítulo 13, como a segunda besta. O segundo poder. E lá na profecia é apresentada a segunda besta com 2 chifres, representando duas formas de governo que há nos Estados Unidos, republicanismo e protestantismo. Então a profecia não ofende quando ela fala de besta, ela demonstra que é um poder. E aqui essa quinta praga cairá sobre o Vaticano. Apenas o Vaticano vai ficar em escuridão total, plena, total escuridão. O mundo inteiro terá o sol, o Vaticano terá trevas, a partir da quinta praga até a 7ª. Lembra-se que nós já falamos em estudos anteriores que é uma média de 52 dias cada praga? Então, ali da quinta praga, quinta até a 6ª, 6ª até a 7ª, 7ª até a volta de Jesus, temos um espaço de mais ou menos uns 100 e poucos dias de escuridão, de eclipse no Vaticano, sem explicação filosófica, teológica e nem científica. Olha o que diz o texto que está na tela aí. Grande conflito, página 550, problemas para o pontífice romano. Para conseguir proveitos e honras humanas, a Igreja Católica Apostólica Romana da época prevalecente foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida essa igreja a prestar obediência ao representante de Satanás, que é ele, o bispo de Roma. Percebeu por quê? Sobre ele recebe adoração, sobre ele tem títulos de blasfêmias, e por aí vai, só num estudo especial sobre o surgimento da primeira besta, para a gente poder mostrar na história, na profecia e nos documentos também, que tudo isso se aplica a Roma. Tá certo? Então, o Vaticano não vai ter luz solar. Por que Deus faz isso? Para mostrar perante o mundo que eles estão em trevas espirituais, sempre estiveram, mas agora estão em trevas físicas, demonstrando que não há nenhuma luz provinda dessa religião. E que agora as pessoas vão cair em si, infelizmente tarde, mas vão cair em si. O que há de fazer? Nada mais pode ser feito, né? Então ali vai ficar escuro, densas trevas, como foi a praga do Egito. Se você abrir
O livro de Êxodo, capítulo 6 em diante, você vai ver lá as 10 pragas do Egito e você vai ver uma que foi escuridão total, demonstrando assim que os deuses do Egito eram nulos, não tinha nenhuma luz. E Deus vai fazer o mesmo, mostrando assim que o Deus da Babilônia mística, especialmente voltada para o catolicismo, não tem luz nenhuma para o mundo, nunca teve. Enganou sempre a humanidade com trevas. Proibiu o povo de ler a Bíblia no passado, na Idade Média. Sempre escravizou o povo. Massacrou mais de 50 milhões de pessoas na Inquisição, matando as pessoas porque não dava liberdade religiosa para estudar a Bíblia. Então, aqui vai ser revelado que eles sempre estiveram em trevas e enganou o mundo todo. E só um fator interessante. Você percebeu aí no Apocalipse 16, versículo 10, que diz assim: o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu trono se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Então, nós entendemos, baseado nesse versículo, que a primeira praga também cairá no Vaticano, que eles terão as chagas, porque eles são autores do sinal da besta, são autores da lei dominical. Então, a primeira praga cai neles e a quinta de novo, percebeu? Então, nós já sabemos isso aí, que a primeira praga vai cair exclusivamente em Roma, papal, no Vaticano, e vai cair também a quinta neles. E nós entendemos por aqui que essa primeira praga, providencialmente da parte de Deus, não vai matá-los alguns, porque eles estarão sofrendo dores dia e noite até a quinta. Chegando na quinta, ficam em escuridão, morderão a língua em raiva, em trevas, em ódio, mas não se converte. É claro, não tem mais Espírito Santo, né, para eles se converterem. Então, realmente chegou o fim para eles. Enquanto isso, a perseguição não para, mas ninguém morre mais. Grande conflito 635. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões. Por que nas celas das prisões? Porque se você assistiu o estudo do decreto dominical, você sabe disso. Estarão presos. Outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas. Quando a porta da graça fecha, esses fogem. Pleiteia, luta ainda a proteção divina. Enquanto por toda parte, grupos de homens armados com armas pesadas, instigados pelas hostes dos anjos maus, se estão preparando para a obra da morte. Então, enquanto isso, eles continuam procurando o povo de Deus desesperadamente para matá-los, para assassiná-los, mas não vai haver mais morte, né? Olha aqui, Lucas 21:17, Jesus disse que sereis odiados por todas as nações e expulsar-vos-ão. E Jesus diz, mas nenhum fio do cabelo da vossa cabeça cairá. Por quê? Porque fechou a porta da graça, não pode cair. Mas para os discípulos não caíram, não apenas não foi o fio de cabelo, foi a cabeça inteira de muitos que rolaram. Mas então Jesus falou, Lucas 21:17-18, para o remanescente no futuro. Grande conflito 634. Se o sangue das testemunhas de Cristo fosse derramado, nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires. Está vendo aí? Por que não pode morrer? Qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Então por que não morre, irmão? Porque eles não convertem mais ninguém. E Deus só vai permitir morrer lá no período do decreto dominical, enquanto a porta da graça estiver aberta, para que o seu sangue converta outras almas. Fechou, não tem mais, ninguém mais vai morrer. Porém, não morre, né? Mas porém, serão presos e sofrerão até a volta de Cristo. Infelizmente, né? Mas pela graça de Deus não se perde nem morre mais. Olha o que diz o grande conflito 626. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, tá vendo? Ricos e pobres, então vai ter muito do povo de Deus rico, sim também. Negros e brancos de todas as nações serão arrojados, lançados na escravidão mais injusta e cruel. Então vão ser lançados, coitado, na sofrimento. Lembra que eu falei para você em estudos anteriores que vão apanhar no mínimo uma vez por dia, no período de um ano, todo dia uma surra. Vai sofrer quem estiver na prisão, viu? Os amados de Deus passarão dias penosos, vão penar mesmo. Presos, sentenciados à morte, alguns deixados aparentemente a morrer de quê? De fome, não vão dar nem comida para eles, vão passar fome e vão chegar, coitados, a uma extrema fome na cadeia, na prisão. E ainda para piorar a situação, o quadro eles são vegetarianos, como é que fica, né? Nos escuros e fétidos calabouços, já pensou? Você vai ser jogado em calabouço fedorento, sujo, sem luz solar, sem água potável, sem comida, pouca comida. Então é aquela história que nós falamos desde o começo, né? Quem pode fugir das grandes cidades hoje faz um bem tremendo, né? Quem não pode, pela providência de Deus, vai lutando aí e vai esperar o último chamado de Deus, que é na lei dominical. Mas está aí a situação, não será fácil não. Não vão se perder mais, não vão mais negar a fé, mas não será fácil. Será um tempo difícil, muito difícil. Mas pela graça de Deus serão vencedores.
Agora estamos chegando à sexta praga. Apocalipse 16:2, vejamos a descrição dessa praga. 16:12, digo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui nós temos que entender essa praga agora, olha só, na figura aqui. Eu coloquei esse texto aqui do Profecias do Apocalipse. Esse texto é do Uriah Smith, né? Não é de Ellen White. É o único texto em todo o estudo que não é de Ellen White, esse aqui. Apenas como um texto histórico, para a gente ter uma noção desse contexto aqui dessa praga. Diz assim: considera-se necessário para a tranquilidade da Europa que a Turquia, o país da Turquia, seja mantida em sua posição, em seu local, em seu território ali que ela fica, a fim de conservar o equilíbrio do poder. Esse rio Eufrates aqui, ele é rio, na profecia é povos. O rio Eufrates hoje se localiza exatamente onde está a Turquia. Então a nação da Turquia ela vai ser retirada, a população toda, a nação vai sair dali, o Império Turco vai cair. E então aquele espaço geográfico será usado exclusivamente para levar as armas para guerrear contra o povo de Deus, de lá desse local. Como diz aqui a profecia, seca-se o rio, desaparece a população, onde está hoje o Eufrates, que é na Turquia, a localização, e ali vai preparar o caminho para o rei dos Orientes. Então as nações ali do Oriente todo virá, não só o Oriente Médio, né, mas todo o Oriente, como China, Mongólia, Japão, Coreia do Sul, do Norte, Austrália e por aí vai. Então nós encontramos aqui, você pode ver no mapa, a Turquia ela fica aí entre a Europa e a Ásia. Você está vendo esse pontinho verde aí. Então aqui nós temos aí de um lado todo o continente africano, asiático, e do outro lado todo o continente europeu. Temos aí também abaixo as Américas. Então você percebeu que a Turquia fica no centro do mundo praticamente. Ela faz equilíbrio entre a Europa e a Ásia especialmente. Por isso que é conhecido como um continente da Eurásia, né? É um continente da Eurásia, que é a Turquia. 40% da Turquia fica na Europa, 60% da Turquia fica na Ásia. É o país que faz ali o equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente. Novamente nessa outra figura temos aí um mapa para você entender. Aumentei aí a Turquia e você vê aí de um lado, você vê a Bulgária, que já é o país que faz divisão da Europa com a Turquia, e do outro lado você vê ali a Síria, o Iraque, você vê ali a Geórgia, Azerbaijão, Armênia e outros países ali que já entram em parte da Ásia, né? Então está aí a Turquia fazendo aí o equilíbrio do poder político naquela região ali. Nessa próxima figura nós vamos ver a união dos 3 espíritos imundos. Agora vamos ver Apocalipse 16, 13 a 15. Então a população da Turquia desaparece e aquele local vai ser um local especialmente geográfico para a guerra. Diz assim: então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão. Lembra quem é o dragão? O espiritismo. Toda forma de espiritismo está incluída aí o ateísmo. O islamismo, o budismo, o shintoísmo e todo quanto é religião espírita. Da boca da besta, catolicismo, e da boca do falso profeta, protestantismo. As 3 massas religiosas do mundo: protestantismo, catolicismo e espiritismo. A humanidade é um desses 3 aqui. Todo mundo é um desses aqui. Menos o povo do advento. O povo do advento não se enquadra no protestantismo porque não guarda o domingo e não crê em imortalidade da alma. O povo do advento não se enquadra no espiritismo. O povo do advento não se enquadra também no catolicismo. Então o povo do advento é o povo de Deus. É o remanescente. Ele não se enquadra em nenhuma dessas classificações. E por que esses espíritos é de rã, irmão? Por que a Bíblia chama ele de rã? Porque rã é um animal repulsivo. É um animal nojento, asqueroso. E para Deus, esses espíritos são repulsivos, são asquerosos, são nojentos. Deus não reconhece esses espíritos e por isso são espíritos de rãs. Continua no versículo 14. Então, olha só, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente, né? Então, eles vão se preparar aí. Versículo 14. São espíritos de demônios, porque já está entregue a Satanás desde o fechamento da porta da graça, certo? Que operam sinais, todos eles fazem milagre. Faz ou não faz? Protestantismo faz milagre. Catolicismo aí faz milagre. E principalmente aí esses milagres dos santos, etc.
do pessoal carismático também, que dizem que faz milagre. O espiritismo também faz milagre, faz aí tanto no terreiros de Umbanda, como também o espiritismo de mesa branca, faz milagre aí, faz as cirurgias, né, mediúnicas, tudo isso é milagre, é sinais e maravilhas. E vão, esses três líderes, essas três líderes, aqui os protestantes, os católicos, os espíritas vão se unir, eles já creem no mesmo dia, já creem no mesmo estilo de imortalidade da alma, então já estão unidos entre uma crença só. E aí o versículo diz assim, e eles vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-lo. Então, esses líderes dessas religiões vão ao encontro aqui agora dos reis, das nações, dos presidentes. Para quê? A fim de congregar, tá vendo? A fim de pedir agora arma e reforço nuclear, bélico, para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui temos o 15 ainda. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia. Por que Jesus fala no versículo 15 que vem como ladrão? Porque está próximo de voltar. Na sexta praga, até a volta de Jesus, falta apenas 100 dias. Jesus está próximo de voltar. Por isso que ele vem como ladrão, repentinamente. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Veste é símbolo de caráter, continua firme no seu caráter. E aí vem, para não andar nu. Nu é na justiça própria. E não se veja a sua vergonha. Então assim acontece. Nessa figura que já está na tela aí, haverá sinais sobrenaturais de demônio nesse período. Olha aí que coisa sinistra vai ter nessa época. Eventos finais 214. Terríveis sinais de caráter sobrenatural. Logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra, aos presidentes e ao mundo inteiro para segurá-los no engano que eles já estão. Apesar de ter sido desmascarado lá na quinta praga, né, o Vaticano ficou escuro. Mas Satanás quer segurar todo mundo no engano. E forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Então nessa época será tenebroso. Os espíritos demônios vão levar o povo mais ainda a engano. Satanás vai esgotar o seu poder com os milagres mais malucos e absurdos que você puder imaginar. Para mostrar que Deus ainda está com esse povo. Bom, e então chegamos aqui ao pico da sexta praga, a grande guerra do Armagedon, a terceira guerra mundial, Apocalipse 16:16, chegamos ao pico, diz assim, então esses reis, esses presidentes se congregaram com os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Como você está vendo aí na tela, em hebraico é a junção de duas palavras, Ar significa monte, Megidon significa megido ou multidão. Portanto, a palavra Armagedon significa o quê? Monte da multidão. Então, é lá que a multidão, os reis, com todos os seus soldados, armas bélicas, vão levar para lá, para de lá, tudo que tem de mais alto nível de tecnologia, bombas atômicas e tudo mais, de lá direcionar para o povo de Deus. As ogivas, os mísseis teleguiados, os mísseis que são guiados por calor, os drones, tudo de mais alta tecnologia direcionado para perseguir o povo de Deus que guarda o santo sábado do Senhor e que não guarda a lei dominical, que não recebeu o sinal da besta. Então na figura diz aí Joel 3:12, na nossa tela, Joel teve uma visão desse palco de batalha do Armagedon. Diz assim, suscitam-se as nações, esse aqui é para o futuro, viu? E subam ao vale de Josafá, olha aí, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Para você que não sabe, o Vale de Josafá fica lá na Turquia. Ali foi muitas batalhas no passado guerreadas, o povo de Deus guerreou contra os inimigos, e ali será a última batalha. É uma cidade que ficava na Serra do Carmelo, ali o Vale de Josafá. É formado pelo Monte das Oliveiras. De um lado está o Monte das Oliveiras, do outro lado o Monte Moriá, onde Isaac foi oferecido como sacrifício, e do outro lado o Monte Sião e no meio o Vale de Josafá. Percebeu que esse local é estratégico para a guerra? Foi no passado e será no futuro? É ali que o povo de Deus vai lutar, não o povo de Deus, mas Deus, né? É ali que os ímpios, dali os ímpios mandarão todo tipo de arma contra o povo de Deus. Dali eles se prepararão para exterminar o povo de Deus. Mas, na tela, Satanás então vai despertar, olha essa imagem tremenda aí. Satanás vai despertar todos os poderes terrenos para destruir o povo de Deus. Joel capítulo 3, versículo 9.
Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra. É uma guerra santa isso aqui. Isso aqui não aconteceu ainda não. Essa guerra é santa porque envolve o dia santo do Senhor. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, os ímpios. Forjai as espadas das relhas dos vossos arados e lançai das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. No caso aqui, o povo de Deus, porque Deus está com eles, ele é forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, os ímpios, e congregai-vos ali, no vale de Josafá. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, suscitem as nações e subam para o vale de Josafá. As nações vão para lá com seus soldados, seus guerreiros. Versículo 13, lançai a foice, porque já está madura a seara, chegou o momento de Deus colher tudo. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Então, aí agora Deus chegou o momento de vingar por meio do seu poder. Olha o texto aí do Patriarcas e Profeta. Nos diz assim na 588. Assim como ele, Satanás, influenciou as nações pagãs lá no passado para que destruíssem Israel, filisteus, e assírios, babilônicos e egípcios, assim em próximo futuro ele, Satanás, instigará os ímpios poderes da terra para destruir de uma vez por todo o povo de Deus com as piores armas que tem. Então esse é o tempo, esse é o momento, esse é o pico da sexta praga, é o Armagedon, a batalha final do povo de Deus contra os ímpios. Essa batalha nós vamos ver que ela começa agora, na sexta praga, e ela só vai terminar depois do milênio. Porque aqui é a primeira fase dela. Eventos finais, olha os canhões aí, 216. Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não se capitularão, não se entregarão no conflito sem uma luta. Então eles estão perdidos, irmãos. As pragas matou os milhões, bilhão já de pessoas já morreram na sexta praga, mas não vão se entregar. Mas a providência com P maiúsculo, fazendo referência ao grande e todo-poderoso Deus, a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quem é que vai desempenhar essa batalha? É Deus. O coitado do remanescente, não tem nem 144 mil, que ainda vai ressuscitar na sequência. Tem apenas uma parcela dos 144 mil vivos, talvez a metade, 70 mil. O que 70 mil faz contra bilhões de pessoas? Nada, ainda que eles tivessem todas as armas do mundo, nada. Mas a batalha é de Deus, a batalha não é do povo de Deus. A batalha é de Deus, sendo tudo que afeta o povo de Deus, quem mexe na menina do povo de Deus, mexe no próprio Deus. Então essa batalha é de Deus. O Espírito de Profecia diz assim, meu irmão, mas a maioria está do lado do mal, de Satanás, e a minoria do povo de Deus. O Espírito de Profecia diz um texto que eu li que nunca esquecerei, diz assim, Deus é a maioria. Quem está com Deus, está com a maioria. Portanto, irmão, não há o que temer. Ainda que tivesse um só na face da terra, um Enoque, um Noé, contra 7 bilhões de pessoas, e Deus do lado dele, Deus é a maioria. Não há o que temer, não há o que preocupar. Os canhões serão apontados, os mísseis serão lançados, mas nada vai acontecer contra o povo de Deus. Olha que coisa interessante isso aqui, a experiência de Elias no Monte Carmelo, lembra-se? Versus a experiência do remanescente. Número 1, olha o ponto aqui, as comparações que eu fiz. O rei Acabe casado com uma mulher ímpia. Se lembra que Acabe casou com uma mulher ímpia? O Estado, representando o rei Acabe, casado com uma igreja ímpia, representando a mulher. Ponto 2, os mandamentos de Deus, o primeiro e o segundo quebrado no tempo de Elias. Os mandamentos de Deus, o segundo e o quarto quebrado no tempo atual. Percebeu a semelhança de Elias entre nós? É a mesma. Ponto número 3, a maioria seguindo a idolatria no tempo de Elias. No nosso tempo, a maioria no caminho da desobediência. Ponto número 4, um sinal no tempo de Elias, o fogo, identificava o verdadeiro profeta. No nosso tempo, um sinal, o sábado, identifica o povo de Deus. Você percebeu a semelhança entre Elias e nós? Porque a guerra é de Deus, e a guerra de Elias foi no vale de Josafá, viu? Deus porá um fim, checkmate no Armagedon. Deus dará um checkmate nesse povo e acabará com tudo. Apocalipse 16, 14, vejamos esses 3 textos que estão na tela. Primeiro vamos ao Apocalipse 16, 14. E aqui encontramos a seguinte descrição.
são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então a batalha de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Agora Isaías 63, vendo essa batalha, o que Isaías descreveu no 63, versículo 6? Diz assim: pisei os povos na minha ira. Deus falando dele mesmo. A sua ira é as 7 pragas. Então Deus vai pisar esses aí. Embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. Imagina aí Deus matando toda a população da terra. Deus irá vingar-se do povo que quer exterminar o seu povo. E Salmos 46, você se lembra que é outro salmo profético que tem seu cumprimento nessa época de forma exclusiva, certo? Quando a gente lê e a gente às vezes não coloca dentro do período certo, a gente pode se confundir. Não que as promessas do Salmo 46 não possam se concretizar em sua vida hoje. Pode sim, porém é um salmo especial para uma época especial. 46, versículo 6, olha como é que vai estar a terra nas pragas. As nações se embravecem, enfurecem, os reinos se movem, vão para a direção do vale de Josafá. Ele se levanta a sua voz, Deus, e a terra se derrete. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, não precisamos nos preocupar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, o versículo 8. Contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. O profeta chama para ver o que Deus vai fazer com o planeta Terra. Deus vai agora transtornar o planeta Terra. O planeta vai entrar em colapso nas mãos de Deus. Deus porá um fim no Armagedon. Eventos finais 215. Olha Jesus aí como rei triunfante. 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que se encontram do seu lado têm o quê? O seu selo. Ezequiel 20:12 fala que é o santo sábado, o selo de Deus. Então, de um lado está aqueles que resolveram guardar o sábado no pior tempo de crise. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, Satanás, com os que escolheram a apostasia, abre parênteses, que escolheram a lei dominical, que escolheram o domingo como dia de guarda, e a rebelião contra a lei de Deus. E aqui está agora todos aqueles que caíram na sacudidura e todo o resto da impiedade do planeta Terra. 2 poderes, 2 povos opostos, 2 deuses, 2 senhores, o bem e o mal. Então Deus porá um fim nessa batalha do Armagedon. Deus não vai permitir que o seu povo seja exterminado. Olha aqui outra coisa curiosa aqui, ó. Os 7 pontos do Armagedon que a gente tem que entender. Primeiro ponto, é a última guerra entre a verdade e o erro. Acabou. Tudo vai ser esclarecido. Segundo ponto, é um conflito entre Cristo e Satanás, não precisamos nos preocupar. Terceiro ponto, os anjos participam desta guerra, os bons e os maus, porque envolve os seus senhores e os seus subalternos. Quarto ponto, é a maior perseguição ao povo de Deus de todos os tempos, meus irmãos. É a maior coisa do universo. Quinto ponto, é uma guerra que envolve a trindade do mal. Que coisa interessante, né? Então, por aí a gente tira que existe também a trindade do bem. Dragão, besta e falso profeta. Por que será que são 3 poderes, não são 2 nem 4? Sexto ponto, é a guerra dos reis da terra contra a igreja de Deus. E sétimo ponto, ela é interrompida com o começo da 7ª praga e também o retorno de Jesus. Então esses são os 7 pontos do Armagedon. Bom, aí vem o fim da 6ª praga. No fim da 6ª praga, a escuridão cai de novo sobre a terra, demonstrando assim que Jesus, vai acabar com essa brincadeira de mau gosto dos ímpios. Grande conflito 635 no finalzinho e o começo da 636. Com brados de triunfos, zombaria e imprecação. Multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. Quando, eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre o planeta. Então você imagina, essas trevas aqui será tão pesada como aquela que caiu lá no período lá das 10 pragas do Egito. Não só o ar vai ficar escuro, negro por completo, ninguém vai poder enxergar nada, e agora essas trevas caem sobre o planeta todo. Não é igual a 5ª praga que cai só sobre o Vaticano, agora é sobre o planeta todo. Está em trevas absoluta, que ninguém pode ver nada, nem apalpar. E o ar fica até difícil de respirar, porque agora vem na sequência a 7ª praga. Aí as coisas vai ficar mais difícil ainda. Apocalipse 16, 17. Vamos ver aí a 7ª praga na Bíblia Sagrada, que a coisa agora vai ficar difícil. Mais ainda para os ímpios. Porque eles estão lutando contra o Deus Todo-Poderoso.
Diz assim, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Agora sim, meus irmãos, essa praga, ela é universal. Por quê? O Armagedon é uma guerra para matar o povo de Deus no planeta todo. Então a sétima praga, ela tem que ser universal para interromper essa guerra. Ela é universal porque é no ar, e o ar é universal. E saiu grande voz do templo, lá do céu, do trono, dizendo, está feito. Essa voz é do Deus Todo-Poderoso, do Pai. Porque você se lembra nos estudos anteriores, onde Jesus já está nesse momento? Lá no Oriente, conforme o estudo que nós fizemos do fechamento da Porta da Graça. Se você não viu, chegou agora, para você não ficar confuso e intrigado aí com o que eu acabei de falar, volte lá que você vai entender o que eu estou falando. Mas está feito, sai do trono de Deus, do templo, do santuário. Só o Pai está lá, junto com o Espírito Santo. Então o Pai diz, está feito, e agora Jesus está no Oriente. Acabou. O Pai disse, acabou. Filho, vai buscar os meus filhinhos. Filho, vai buscar aqueles por quem você morreu. O Pai dará a ordem e o Filho obedece. E então aqui no versículo 18, e houve relâmpagos no planeta todo, meus irmãos, vozes, trovões em todo o planeta, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Agora o planeta vai rachar praticamente, com um terremoto como nunca houve em toda a história do planeta Terra. Então aqui nós chegamos aqui à última praga. Olha a situação dos ímpios aí, tudo mortos, esmagados pela chuva de meteoros que na sequência vai ocorrer. Então diz assim, algumas das pragas são locais. Aqui também é o livro Profecias do Apocalipse. Esse é o segundo texto, na verdade. Eu falei um, mas são dois, de Uri Smith. Algumas das pragas são locais em sua aplicação, mas esta é derramada no ar. O ar envolve toda a terra. Segue-se que esta praga envolverá igualmente o globo habitável. Será universal. O próprio ar será mortal. E ela tem que ser universal mesmo. Por quê? Porque o Armagedon também é uma guerra universal. Então, eles vão tentar matar o povo de Deus em todos os 4 cantos do globo terrestre. Então, por isso que essa praga vem para todo o planeta. Olha o que acontece na sequência por causa do grande terremoto como nunca teve antes. Você se lembra o que diz a ciência quando tem um terremoto gigantesco? Apocalipse 16, 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Por que as ilhas fugiram? Maremotos absurdos, gigantescos, que engolirá ilhas em todo o vasto planeta. Todas as ilhas serão engolidas, lambidas, destruídas, acabadas. Com exceção daquelas ilhas que tiver algum dos remanescentes preso lá. Deus não permitirá que essa ilha seja, claro, afogada. Apenas as ilhas que os ímpios estiverem. As cidades praianas, as capitais litorâneas serão destruídas por completo, ainda que os prédios sejam altos. Porque como um terremoto como nunca houve antes, esses tsunamis aqui, as ondas ultrapassarão os 100 metros de altura, ultrapassarão os 500 metros. É coisa para acabar com o planeta, porque o planeta precisa voltar novamente a um abismo. E tudo isso vai colaborar para que o planeta chegue a um abismo. Olha aqui a descrição do grande conflito aí, olha o tamanho do tsunami aí engolindo essa cidade. Grande conflito 637. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado, olha aí, ó, o mar é chicoteado. E na chicoteada que o mar leva, então cria-se ondas gigantescas de tsunamis. Com fúria, diz o texto, a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Parece que o planeta vai partir no meio por causa do terremoto. Desaparecem as ilhas habitadas. Aqui agora destrói vidas aos milhões. Os portos marítimos, que pela iniquidade, o Porto de Santos, o Porto de Salvador, o Porto de Fortaleza e todos os outros portos aí, ó, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma. Percebem? São tragados pelas águas enfurecidas. Que o Porto hoje é lugar de prostituição, de drogas e de tudo quanto é coisa ruim. Serão destruídos, engolidos pelo tsunami. E então nós vamos ver que na sequência vem o que? A chuva de pedras. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, entre 25 e 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande, irmãos. Isaías 30, 30, olha o que diz a profecia de Isaías sobre a chuva de pedra. Que interessante, né? Até o Velho Testamento fala do cumprimento da 7ª praga. Talvez você já leu e ainda não prestou atenção. Mas Isaías capítulo 30, versículo 30, fala da 7ª praga. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz. Lembra que nós lemos lá do trono? Está feito. E mostrará o golpe do seu braço.
com indignação de ira. Lembra que nós lemos anteriormente? A ira de Deus lá. E a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio, e pedra de saraivada. Olha só. Então aqui a Bíblia descreve detalhadamente dilúvio, pedra de saraivada, cada detalhe no Velho Testamento, meus irmãos, vem descrevendo o que acontecerá conosco, o que vai acontecer com o nosso planeta, o que vai realmente acontecer com os ímpios. Então, só quero fazer agora com você uma descrição sobre essas pedras aí. Pedra de 25 quilos, imagine você, entre 25 e 30 quilos, né? Era a medida do talento no passado. E eu quero mostrar para você aqui um dado curioso a respeito disso, dessa medida. Primeiro nós vamos ler um texto aqui, do Espírito de Profecia, que é do próximo slide, e aí nós teremos o entendimento na sequência sobre essas pedras aí, de 25 a 30 quilos, que irá destruir praticamente o planeta todo. Meu computador aqui não colaborou, vou ter que reiniciar, meus irmãos. É coisa rápida. Mas, como estamos dizendo, é chuva de pedras para todo lado. Então, todas as cidades receberão essa chuva de pedras. Por quê, irmão? Você se lembra que Satanás, isso nós vamos ver nos próximos estudos futuros, que a Terra ela vai ficar que condição ela vai ficar na Terra no milênio? Ela vai ficar em forma de abismo. E para ela chegar à condição de abismo, o que tem que acontecer? A Terra toda tem que ser praticamente perfurada, destruída, acabada, eliminada. Então vem a sequência de eventos. Vem o tsunami, vem o primeiro terremoto. Depois o terremoto causa tsunamis, né? Causa maremoto gigantesco, que destrói os prédios, faz ruir tudo por terra, tudo por chão. E aí na sequência vem a chuva de pedras de um talento, que é entre 25 a 30 quilos o peso de um talento, que vai cair sobre quem? Sobre todo o planeta Terra, essa chuva de pedra. Então vai destruir todos os prédios, suntuosos palácios, né, ricas ornamentações, vai ser destruída todas as cidades, vai cair tudo por terra, vai destruir o restante das vidas humanas, praticamente quase tudo, sobrará pouquinhas pessoas para contemplar Jesus voltando das nuvens dos céus, e assim, nesse desfecho todo, o planeta chegará à condição de abismo, assim como foi quando era o planeta Terra antes de Deus pegar para modelar. Então, essa condição, o planeta Terra vai ter que chegar ao abismo novamente, como era antes. E por isso que Deus manda a sequência, terremoto, tsunamis, e aí na sequência vem também a saraivada, né? Que é as chuvas de pedra de um talento. Então não tem realmente como escapulir dessa situação. O computador já ligou, vamos ver aqui então na sequência. A saraivada destrói todas as cidades. Grande conflito 637. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição, agora em massa. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas, né, derribadas, não sobra nenhuma cidade. Os suntuosos palácios em que grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões agora, o que acontece com o povo de Deus? Fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa da fé é libertado. Então, as pedras destroem as prisões, o povo de Deus sai ileso, sem nenhum ferimento. E a pedra destrói tudo, mas não afeta o povo de Deus. Não cairá pedras em cima da cabeça do povo de Deus. O povo de Deus é liberto. O restante dos 144 mil que estavam nas cadeias são libertos com essa chuva de pedras, porque Deus luta por eles, Deus os liberta. E agora nós estamos vendo a figura aí, olha aí. Você está vendo aí de baixo para cima, onde tem o balão e o avião, que é a camada chamada troposfera. Aqui são as camadas da atmosfera. A troposfera, ela vai até 10 ou 12 quilômetros de altitude, certo? Então, essa camada aí, ela é onde fica a camada de ozônio, que nos protege contra os raios solares, né? Então, passando de 12 km de altura até os 50 km de altura, nós temos aí a estratosfera, a próxima camada da atmosfera. Passando de 50 km de altura até os 80, nós temos a mesosfera,
que é a camada onde ocorre os meteoros. Chuva de meteoros passam ali, certo? Os cometas passam por ali também. Acima de 80 km de altura, de altitude, até os 700 km de altitude, temos aí a termosfera, que é onde ficam os satélites, certo? Os satélites estão bem altos, viu? E acima de 700 km de altura, até 190 mil km de altura, é onde aproximadamente os foguetes podem chegar, tá certo? Os foguetes voam sempre acima de 700 km de altura, lá. Por isso que um foguete lá não tem resistência do ar, né? Lá não tem atmosfera. O foguete anda mais ou menos a 28 mil km por hora, uma velocidade bem grande. Bom, voltando aqui à nossa compreensão. A chuva de pedras, ela vem de onde, irmão? Ela vem da mesosfera. Então ela vem entre uma altitude, entre 50 a 80 km de altitude. É de lá que vem a chuva de pedras, de meteoro. Deus vai fazer aí com que a chuva de pedras que estão passando por aí de volta e meia pela Terra, né? E hoje Deus não permite que ela caia. Todos os meteoros que estiver circulando no espaço sideral, Deus vai dar uma ordem. Assim como ele deu ordem no passado para o mar vermelho, o mar se abriu. Assim como ele deu ordem no passado para a chuva de pedra cair sobre os filisteus em guerras que o povo de Deus fez no passado e chuva de pedra caiu. Então Deus vai dar uma ordem, a chuva de pedras que estará passando virá na direção do planeta Terra e irá praticamente destruir tudo. Agora olha aí na figura seguinte. Os meteoros caindo lá da mesosfera, uma média de entre 50 e 80, temos aí o meio 65. 65 quilômetros de altura, essas pedras vão cair. Pedra de 25 quilos. Você imagine que quando ela entrar na nossa atmosfera, que tem resistência do ar, essas pedras vão criar combustão. Além de destruir, vão dar uma espécie de explosão. Por quê? Porque as pedras vão praticamente ficar incandescentes, vão pegar fogo. Agora, rapidamente, olha aqui, eu fiz para vocês entenderem aqui. Usando a fórmula de Isaac Newton, né, a fórmula da força, para saber quanto que um objeto, quando cai do alto, com que força ele chega na Terra, com que ímpeto, com que violência ele bate na Terra. Então, essa fórmula aí não foi eu que criei não, viu? Isso aí foi Isaac Newton, é a fórmula da física. Eu não sou físico, né? Apenas procurei lá. E se você que está nos assistindo é físico, se eu errei, porventura você pode me corrigir, que estou à disposição. Mas eu peguei a fórmula da física que existe, da ciência, que é a força é igual massa vezes aceleração vezes altura dividido por a distância que o corpo cai e espalha. Então, o que é força? Força é o impacto que a rocha vai chegar na Terra. Força é igual a massa da rocha, 25 quilos. Eu botei o mínimo, viu? Mas é entre 25 a 30 quilos. Há alguns historiadores que dizem que um talento no passado chegava a ter 34 quilos. Eu estou botando o mínimo, 25 quilos. Então, a massa de 25 quilos de uma pedra que vai cair, de quantos? Vezes G, que é a aceleração, vezes 10, que é a força da gravidade, digo, que é a gravidade, que é 10, vezes o H, que é a altura. Então, a altura que essa rocha vem é entre 50 a 80 quilômetros de altitude. Eu peguei o meio. O meio entre 50 e 80 é 65. Então, eu vou ficar no mínimo com o meio. 65 mil metros de altitude. É longe, né? Então, 65 quilômetros dá 65 mil metros. Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, 65 quilômetros vezes 1.000, 65 mil metros. Então, dividido por 50 que eu botei. Aí foi eu também que botei 50 o quê? Que seria o mínimo. Isso aqui é o mínimo também. Que a pedra de 25 quilos, quando cai na Terra, ela vai impactar e 50 metros é o mínimo de espaço que ela vai correr. Isso aqui é o mínimo, viu? Bate aqui e ela espalha por 50 metros. Bom, então eu tenho 25 vezes 10 vezes 65 mil dividido por 50. Você pode fazer aí na sua calculadora que vai dar 325 mil newtons, que a ciência define como newton, né? 325 mil newtons, que é 325 mil equivalente quilos. Ou seja, a pedrinha que sai lá da mesosfera com 25 quilos vai chegar no planeta Terra, onde ela bater em lugar rochoso, especialmente na própria superfície da Terra, né? Não talvez no mar, ela vai chegar com um peso de 325 mil quilos cada rocha. E a chuva de meteoros é no planeta todo. Então, cada pedra vai bater na Terra com uma força de 325 mil quilos. É como se estivesse caindo na Terra 325 mil quilos aqui, ali. Você entendeu por que o planeta vai ficar um abismo agora? Está começando agora a entender, raciocinar que Satanás vai ser preso num lugar mais esquisito do mundo, vai ser o planeta Terra.
todo cheio de buraco, aclives e declives. Ou seja, a pedra que sai com 25 quilos lá da mesosfera, chega aqui na superfície da Terra com 13 mil vezes mais pesado do que o seu peso atual, quando sai de lá. Que coisa absurda, hein? A gente não pode brincar com o poder de Deus, né? Deus tem muitas coisas misteriosas aí para ainda revelar para o nosso planeta. Mas é isso aí, tá bom? Usando a fórmula da física, é essa a conclusão que a gente chega. Vamos lá. Aí na sequência, o que ocorre? Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vergonha e o desprezo eterno, que é aqueles que crucificaram a Jesus. Jesus falou para Caifás, você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. E uns para a glória eterna, que é o grupo dos 144 mil que estão mortos. Então, o grupo dos 144 mil que estava nas montanhas, em fuga, é liberto a outra parte que estava nas cadeias, que não são muito. Opa, somou mais um pouco. Agora ressuscitado o restante, somou todos eles vivos. Todos os 144 mil estão vivos agora para contemplar a volta de Jesus. E isso é no começo da 7ª praga. Jesus só volta no final da 7ª praga, ressuscita todo mundo, eles estão vivos, nós vamos ler aqui o que diz o grande conflito, eles estão todos eles em pé ressuscitados. As 7 pragas estão caindo ao mesmo tempo, a primeira não para de cair, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, estão todos eles na angústia de Jacó, porque não tem Espírito Santo mais na terra, e nem na consciência deles, não tem mais sacerdote e nem advogado, eles não pecam mais, o caso deles já foi julgado, absorvido no santuário celestial, não pecam mais, não pode pecar mais, mas eles ainda estão em angústia, todos eles estão em angústia, tribulação, praga para todo lado, perseguição, miséria, ruína, escuridão sobre a terra, todo mundo está em angústia. Só que os ímpios estão em angústia de perdição. Os 144 mil em angústia sem saber se os pecados foi perdoado ou não. E os ímpios ainda perseguindo eles. Então, meus irmãos, perceberam que a angústia de Jacó não acabou? Percebeu que ela continua? Percebeu que a tribulação não acabou? Percebeu que ela continua ainda por mais 50 dias intenso? E a profecia diz, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Todos eles passarão por ela. Esses são os que vieram da angústia de Jacó. Todos eles passarão. A diferença é o quê? É espaço de tempo, meu irmão. É que uns passou o período maior e outros passarão um período mais curto. Mas todos eles têm que cumprir o que diz a profecia. Senão, não é profecia. Senão, não é. Senão, não monta o quebra-cabeça. Grande conflito 637. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Percebe aí? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então, por isso que não há possibilidade, de forma de regra geral, um adventista salvar na grande multidão. De regra geral. Existem as exceções, como eu já falei aqui em outro estudo. Mas de regra geral, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. O que é glorificado, irmãos? Tem uma pessoa que perguntou aí, né? Glorificado é quando Moisés saiu da montanha com o rosto em glória, brilhando. Glorificado é o que vai acontecer com o povo de Deus no alto clamor. Lembra do texto do grande conflito, lá na 630, 620, alguma coisa assim mais ou menos, 28 por ali, que o servo de Deus com rostos a resplandecer de santa consagração, vão se apressar de um lado para o outro para divertir o povo no alto clamor. Então isso está glorificado, é o rosto brilhando a resplandecer de santa consagração, como quando Moisés saiu do monte. E os 144 mil que estão mortos ressuscitam com a mesma idade, porém glorificados, com força, com energia, ressuscitam já batizados com o poder do Espírito Santo, com a chuva serôdia na vida deles, porque eles não receberam a chuva serôdia lá atrás, porque eles morreram. Como foi o caso do falecido irmão Valdemir, que essa semana foi enterrado. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição aqui, ó, glorificado, com o rosto a resplandecer de santa consagração, já cheio do poder do Espírito Santo, mesmo com 96 anos de idade. O Espírito Santo dará energia e força para nessa época poder andar e poder fugir, sem nenhuma dificuldade. Mas com a mesma idade, com os mesmos traços de velhice, porque ainda não foi imortalizado. Glorificado não é imortalizado. Para ouvirem o concerto de paz. Eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz. O que é o concerto de paz? É o anúncio do dia e da hora da volta de Jesus. Todos os 144 mil precisam ouvir junto. Não é um ouve antes e ouve depois, não. Não existe essa história de alguém dizer que já sabe o dia da volta de Jesus aí, que é balela. Estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram. Está vendo aqui aqueles que matou Jesus? Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade, povo. Aquelas pessoas que perseguiram Cristo e os seus fiéis na Idade Média, os maiores prelados romanos, os mais cruéis papas, todos eles talvez ressuscitarão aqui, ó, os maiores inimigos da lei de Deus. Vão ressuscitar os pastores que abertamente mentiram contra a lei de Deus, os mais inimigos da lei de Deus, todos eles vão ressuscitar.
E continua o texto: ressuscitam para contemplá-lo, contemplar quem? Cristo em sua glória, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então eles ressuscitam todos eles nessa hora, antes de Cristo voltar. Nesse momento, meus irmãos, a lei de Deus é vista no céu. Olha que situação, vai ser uma convulsão atrás da outra. Salmo 50, versículo 6. Olha outro salmo profético aí. Como eu disse para vocês, a Bíblia é cheia de salmo profético, né? Salmos que têm suas aplicações especificamente no futuro. E aqui no Salmo 50, você pode acompanhar na sua Bíblia e conferir. Salmo 50, versículo 6 diz assim: e os céus anunciarão a sua lei, pois Deus mesmo é o juiz. Olha aí, a lei de Deus vai aparecer no céu agora. Os 10 mandamentos vão aparecer visível no planeta Terra, no céu. Salmo 119, 172, outro salmo profético aqui. Vamos acompanhar essa aplicação do versículo 172 para esse período, que nos diz assim: a tua língua, Senhor, a tua língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Então é mostrando aqui que a justiça que o céu vai mostrar é a lei de Deus. Olha o que diz o texto aí. Vamos ler? O grande conflito 638 e 39. Por uma fenda nas nuvens, por um buraco nas nuvens, fenda é buraco, uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Enquanto o mundo está em trevas, haverá um buraco aí na atmosfera. Buraco esse que vai a estrela que está do lado ali, faz vir um brilho que clareia essa parte do universo. Por quê? A glória da cidade celestial emana, vem desse buraco que aí, ó, de suas portas entreabertas. Aparece então, olha aqui a parte grifada, de encontro ao céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedras, as originais que está lá no santuário, dobradas, uma sobre a outra. A mão abre as tábuas, aqui agora na atmosfera, para a gente ver, ó. E veem-se os preceitos, os 10 mandamentos do decálogo, como traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras, irmãos, que todo mundo pode ler. Como que Deus vai fazer isso, irmãos? O japonês vai ler, o chinês vai ler, o alemão vai ler, o inglês vai ler, o brasileiro vai ler, o argentino vai ler, o espanhol vai ler, o africano vai ler, o romeno vai ler. Como que se explica um negócio desse, irmão? Só o poder de Deus. Todo mundo no universo vai ler os 10 mandamentos na sua língua. Vai ficar claro e patente para todos. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Todo mundo vai ver, todo mundo vai ler. E no quarto vai estar o quê? Uma auréola maior. Então a humanidade vai ver. Possa ter aqui agora, como diz o pessoal, né? Fazer uma redundância. Cada um vai ver com seus olhos. Tem que ver com os olhos, né? E vai ver o 4º mandamento brilhando, o mandamento que eles guerrearam. Vai ver a lei de Deus, uma mão misteriosa, mostrando o santo sábado que eles desonraram. Olha aí, ó, a figura está demonstrando aí para vocês aí o buraco nas nuvens, a fenda e a lei de Deus aparecendo e sendo visível para todo o universo contemplar. Agora nós vemos os ímpios aí entrarem em desespero ao ver a lei de Deus. Grande conflito 640. Os ímpios agora contemplam a lei de Deus. E aí o pânico toma conta deles. É impossível descrever o horror e o desespero dos ímpios, né, que pisaram os santos mandamentos de Deus. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Agora não tem desculpa não. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Quando é que ele vai reconhecer? Demasiado tarde, no desenrolar da 7ª praga. Então é anunciado o dia e a hora da volta de Jesus. Vamos ver? Grande conflito 640. A voz de Deus é ouvida no céu. Nesse momento, está compreendendo aí, querido irmão aqui de Goiânia, que há um povo aí herético, falando que Jesus vai voltar tal dia, tal mês, tal hora. Não sei se já chegou na sua cidade aí, mas há um povo herético aí. Olha o que diz a inspiração aqui, ó. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando é isso, meu irmão? Lá na 7ª praga, meu irmão. É lá que Jesus vai declarar o dia e a hora da sua vinda. Fora disso, é heresia. Fora disso, é inspiração do mal.
estabelecendo o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão, igual lá no Monte Sinai. Suas palavras ecoam pela terra inteira. Então Deus fala o dia da volta de Jesus e a terra inteira pensa que é um trovão. Os salvos entendem que é o dia e a hora da volta de Jesus. Percebeu? Mas o inimigo está a usar mentes atribuladas aí agora, né? Pessoas agoniadas, como diz o Espírito de Profecia, né? Mentes atribuladas e sai anunciando o que Deus não anunciou, que é o dia da volta de Jesus ainda, né? Que é só lá. O Israel de Deus fica a ouvir, olha só, com o olhar fixo no alto, olhando. Tem o semblante iluminado com a glória de Cristo, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Novamente o rosto do povo de Deus vai glorificar mais uma vez. E quando pronuncia a bênção, Jesus, né, sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Se lembra quando o sumo sacerdote saía do santuário, terminava o serviço lá e ele vinha e pronunciava uma bênção sobre o povo de Israel no passado? Jesus agora já está chegando, quase nas nuvens dos céus, e de lá pronuncia uma bênção sobre o Israel espiritual de hoje, o remanescente de Deus, e o rosto brilha de novo. E aqui agora eu quero ler com vocês só o Salmo 25:14, por quê? Porque aqui confirma que Deus vai anunciar o segredo dele. O segredo é o dia da volta de Jesus, olha aí, ó. Pode anotar na sua Bíblia, 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. É o dia da volta de Jesus isso aqui, ó. O segredo, a aliança de Jesus. Ele vai fazer lá na 7ª praga, tá bom? Jesus e seus anjos surgem no Oriente. Lembra do texto que nós fizemos e desse estudo, do fechamento da Porta-Graça? Ezequiel 43:2. Eis que o Deus de Israel vem do Oriente, e a sua voz é como voz de muitas águas. Apocalipse 1:14 diz que a voz de muitas águas é a voz de Jesus. Grande conflito 640. Surge logo lá no Oriente, do lado que o sol nasce. Tá certo? Bota o braço direito pro lado de onde o sol nasce, é Oriente para você aí, no seu estado, na sua região aí. Jesus vai vir onde o sol nasce. Uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio. Olha aqui, meu irmão, ainda a angústia de Jacó. Todo mundo se cala. Solene silêncio. Fitam-na. Olham para a nuvem enquanto ela se aproxima da terra. Mas como é que fica o povo de Deus? Em silêncio absoluto. O Rei dos Reis está vindo por aí. E o tempo de angústia de Jacó termina aqui, porque os rostos segundo Jeremias 30, versículos 5 e 6, ficam macilentos, amarelos, pálidos, porque agora está contemplando Jesus, o Rei dos Reis, em carne mortal. Ainda não foi imortalizado. Estamos ainda com esse corpo aqui. E iremos contemplar Jesus em glória. Então, por isso que os rostos ficam pálidos, macilentos. A angústia mental ainda há neles. Meu Deus, será que eu tenho pecado? Será que eu não tenho? Será que eu confessei? Será que eu não confessei? Mas a mente não consegue lembrar de nenhum mais. Mas está ali a angústia porque o Espírito Santo não está mais na terra, que é o que dá o consolo. E então, 1 Escritos 16, diz assim, podemos pular para a figura seguinte. Todos os rostos empalideceram. Entendeu porque aqui ainda é a angústia de Jacó? Todos os rostos ficou pálido dos salvos. E o daqueles a quem Deus havia rejeitado, o dos ímpios, se tornaram o quê? Negros. O dos salvos fica pálido, do ímpio negro, porque está perdido. Todos nós exclamamos então, olha o povo de Deus aqui na angústia. Quem poderá estar de pé? Essas palavras do remanescente. Estão as minhas vestes sem mancha? É o remanescente que fala isso. É a angústia, o medo. Então os anjos cessaram de cantar. Olha o silêncio absoluto nesse momento no universo. Quando Jesus falou, Jesus responde à pergunta dos salvos. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Aí Jesus dá uma pausa e os 144 mil entendem que eles não são limpos. Por natureza ninguém é limpo, irmão. Puro só é Jesus. Mas Jesus nesse momento aqui agora fala o quê? Minha graça vos basta. Vocês foram fiéis, obedeceram e a minha graça vai fazer agora por vocês o que não é possível. Tornar vocês agora mais puro ainda para entrar na habitação celestial. Com isso nos iluminou o rosto. Aí acabou a angústia de Jacó, acabou o pavor, acabou todo o medo, acabou o sofrimento. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o nosso coração, porque até então não tinha. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra, mais se aproximava da terra.
Então que agora é o dia da festa do Senhor. Chegou Jesus e acabou com tudo. Ressurreição geral do justo, irmãos. 1 Coríntios 15, 52. Diante dessa figura maravilhosa e espantosa, que Cristo vem nas nuvens do céu com milhares e milhões de anjos ao redor, e os salvos agora sendo transformados, vem o texto de 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os seremos transformados. Então, na sequência quando Cristo fala, minha graça vos basta, instantaneamente, num estalar de olhos, os 144 mil são imortalizados. Agora ganham um novo corpo. Como diz Paulo em Coríntios 15, né? A partir do versículo 20, carne e sangue não pode dar o reino de Deus. Por que carne e sangue? Porque carne e sangue pecaminosa, essa natureza é pecaminosa, esse sangue é pecaminoso. Então Jesus vai te dar um novo corpo de carne e osso, pele, sangue, unhas e cabelo. Imortal, glorioso, sem rugas, sem falhas, sem defeitos. E agora um corpo eterno, que não envelhece e que não tem mais defeito físico. E então, na sequência, Jesus ressuscita os salvos de todas as épocas. E os 144 mil assistirão o espetáculo de camarote, meu irmão. Você já foi a algum camarote? Camarote é um lugar especial onde a visão é privilegiada. E os 144 mil de camarote assistirá à ressurreição geral de todos os salvos. Fantástico, hein? Todo mundo levantando da terra. Coisa maravilhosa. Levantando já transformados, imortais, gloriosos, santos, perfeitos, puros, jovens e eternos. E os 144 mil assistirá todo esse espetáculo ao vivo e a cores. Bom, 1 Escritos 16, então a trombeta de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolta em labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, exclamou, despertai, despertai, é a ordem de Jesus, vós que dormis no pó, e levantai-vos, houve um forte terremoto, é para os salvos tudo, abrindo as sepulturas. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Nessa ressurreição aqui, ressuscita Abel, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Maria, Pedro, Paulo, João, Tiago, os valdenses. Ressuscitam aqui todos os que morreram martirizados na Idade Média. Ressuscita aqui os evangélicos, os católicos fiéis. E assim, todas as pessoas de todas as denominações que foram fiéis à luz que receberam. Mas ninguém dos 144 mil, porque eles já estão lá, vivinhos. Então, meus irmãos, Jesus tem poder. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e sabe que eu sou o bom pastor. Todo fiel a Jesus que foi em vida, quando Jesus chamar, despertai, ouvirá a voz de Jesus, e reconhecerá, e sairá do pó, com um corpo imortal e glorioso. Então é o começo da eternidade. Chegou o começo da eternidade para todos, né? Todos saem do túmulo com a mesma estatura. Tá vendo? Os que morreram jovens, saem jovens, mas com a estatura que foi para a sepultura. Os que morreram já com a estatura já grande, saem grande. Que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura. Isso aí poderemos ver futuramente, se houver oportunidade. Adão tem aproximadamente 4 metros de altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus, porque o Jesus tem 6 metros de altura, e os anjos 5. Então, meus queridos irmãos, aqui nós estamos acompanhando a ressurreição geral dos salvos. Sai do pó, se morreu criança, ressuscita criança. Se morreu adolescente, ressuscita adolescente. Se morreu jovem, ressuscita jovem. Jovem que eu quero dizer na idade. Se morreu adulto, ressuscita adulto. Se morreu idoso, ressuscita jovem, porém, na sua estatura de adulto. E assim todos subirão, uns de 4, uns de 3, uns de 2, um de 1 metro de altura, mas todos ressuscitam imortais e gloriosos para sempre. E aí nós vemos aqui, esse texto aí na tela de Tessalonicenses 4,17, você pode ler, que é falando da ressurreição dos salvos. O começo da eternidade será para nós todos agora. Maravilha, agora abre e desponta uma eternidade. E a eternidade, como a palavra diz, não tem fim, não acaba mais. Apresenta assinalado contraste. Isso aqui é a mesma página, viu? É o Grande Conflito 648, por isso tem reticência na página anterior, que é a continuação. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Quem apresenta? Adão. Adão apresenta um assinalado contraste com as gerações que veio depois dele.
todos, porém, surge com a louçania, uma pele parece uma louça brilhando, e vigor, força, energia de eterna mocidade. Já pensou? Você se lembra quando você tinha 18 anos, 16, que você corria e tinha energia? Pois é, você vai ter muito mais ainda pela frente. Criancinhas, tá vendo? Morreu criancinha, ressuscita criancinha. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães, especialmente aquelas que morreram lá na fase do alto clamor, logo por ali, das criancinhas dos 144 mil também. Os anjos pegam a criança na sepultura e entregam no braço da mãe. A mãe não precisa preocupar. Por isso que nós não visitamos sepultura, irmãos. Vamos lá só para enterrar nosso ente querido. Nós não adoramos o defunto. Não colocamos vela para um defunto. Não precisa ir no dia de finados lá colocar flores. Não há, isso é uma idolatria desnecessária. Deus sabe onde está sepultado. Não importa se você caiu no mar, tubarão comeu, foi queimado, jogou as cinzas ao vento. Deus não precisa dessas partículas para nos ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar com outras partículas. E com cântico de alegria sobem juntamente para a cidade de Deus. E agora, como diz um ditado, é só alegria. Acabou. Aí, meus irmãos, finaliza aqui as 7 pragas, a volta de Jesus aqui nesse intervalo. Acabamos. Então, esse estudo de hoje. Nesse momento, fazermos a última oração então dessa tarde, né? Querido Deus, Pai que estás nos céus, queremos nesse momento, Senhor, através desse estudo que acabamos de ter, é um estudo solene, tremendo, mas sabemos que a vitória é certa, Senhor, para o teu povo. Graças te damos por isso, Senhor. Queremos te pedir agora por cada família que agora nos ouve e nos assiste, que o teu poder, Senhor, possa visitá-los. Pedir por cada membro da igreja, Senhor, que teu Santo Espírito reavive a vida deles. Te pedir, Senhor, por cada um daqueles que estão afastados da igreja e os seus familiares estão preocupados porque o fim está chegando, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa sacudi-lo, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa mostrar para ele que não há mais tempo a perder. Que o Senhor possa falar com os jovens, os de maior idade também, que estão afastados da igreja, Senhor, que o tempo chegou de tomar sua decisão, mais do que nunca. Abençoe as pessoas que estão doentes, Senhor, também ajude-as a ter a sua saúde restaurada. Aumente a fé daqueles que estão fracos, Senhor, e prepare todos nós, Senhor, para os eventos finais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Um ótimo estudo aí com o pastor Wagner. Eu tenho certeza que você não quer receber essas pragas. Então, temos que nos preparar, temos que fazer hoje a nossa parte para não receber este castigo, tá certo? E o nosso próximo compromisso amanhã, novamente, para mais um estudo da Palavra de Deus. Me sigam aí nas redes sociais para que a gente possa estar sempre nos comunicando. Então, fique com Deus e nos vemos amanhã para mais um estudo dos eventos finais.